Hoje falaremos sobre os nomes dados às diferentes épocas da história. Vocês, se estudaram história alguma vez na vida, vão reparar que nós temos a divisão da história chamada geral, do mundo ocidental, entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea. No caso da história do Brasil, dividimos em história colonial, história do Império, história da República, aí vem República Velha, República Nova, Estado Novo, República pós-45 ou República Populista, e aí vai, até os dias de hoje que estaremos vivendo a nova República, desde o fim da ditadura militar em 1985. Sabemos, inclusive, que a Idade Antiga começa há 4.000 anos antes de Cristo, depois que foi inventada a escrita. Ou seja, antes da escrita conhecida, as pessoas não faziam história? Claro que se chamava esse período de pré-história. Nós, historiadores, não concordamos que exista um período pré-histórico. Existe um período histórico, com escrita e sem escrita. Sabemos também que a Idade Média começa com o declínio do Império Romano do Ocidente. Sabemos que a Idade Moderna começa com a conquista pelos otomanos e se encerra com a tomada da Bastilha na Revolução Francesa, em 1789, quando se inicia a história contemporânea. O Brasil, o Império, começa quando se tem a independência brasileira, em 1822. E o golpe civil-militar de 1889, que põe fim à monarquia, inaugura a República, dá início à República Velha. Bom, quem inventou esses nomes? De onde que eles vieram? Quais são os critérios de escolha de fatos históricos específicos que separam períodos tão distintos entre si, inclusive desproporcionais cronologicamente? Tem períodos muito mais longos e períodos muito mais curtos. Será que se trata de uma escolha aleatória? Reparem bem, todos esses acontecimentos que separam épocas, tanto da história geral quanto da história do Brasil, são acontecimentos políticos. São golpes, são revoluções, são guerras, são tomadas do poder, são fatos políticos. Ora, a escolha desses fatos, que não foi recente, foi feita há muito tempo atrás, diz mais sobre o período em que essas escolhas foram feitas do que propriamente a relação dessas escolhas com as épocas. Ou seja, o tipo de história que se produzia ao final do século XIX, ou até antes disso, o tipo de história que era produzido acerca dos períodos que era majoritariamente uma história política dos grandes heróis, dos grandes acontecimentos, tinha uma visão de história que achava que o que dava sentido à história eram esses acontecimentos políticos, factuais, conjunturais, às vezes de curta duração, que eles é que separavam, de fato, os períodos cronológicos. Essa foi uma escolha muito mais ligada ao tipo de historiografia que se construía, ao tipo de escrita da história que se fazia no período, do que propriamente os fatos em si, os acontecimentos em si. Reparem que entre esses critérios de separação dos tempos, não há referência a mudanças econômicas, por exemplo. Por que a crise de 29 não mudou a Primeira República para a Segunda República? Foi um acontecimento econômico. Por que a Semana de Arte Moderna não foi também um divisor de águas entre um Brasil pré-moderno e um Brasil pós-moderno? Por que acontecimentos sociais, como uma greve geral que aconteceu, sei lá, em 1917, não teria sido um fato importante o suficiente para separar períodos? É porque quem escrevia, quem fez essas escolhas, não dava importância a esses outros campos da história para além da história política. Bom, falando mais propriamente do nosso tema de hoje, que é a chamada República Velha. Ora, a República no Brasil foi inaugurada por um golpe civil-militar no dia 15 de novembro de 1889 e dura até os dias de hoje. Mas a República, entre 1889
em 1930, quer dizer, até a Revolução de 30, ela é chamada República Velha. A partir da Revolução de 30, ela é chamada República Nova. Quem que estabeleceu, quem que decidiu que esse primeiro período republicano era a República Velha? Certamente não eram as pessoas que viviam naquele período, porque elas achavam que, em relação ao passado delas, que era o Império, elas estavam sendo supermodernas, elas se sentiam muito novas, estavam construindo algo muito novo. Mas a gente sabe que entre os vários fatores que levaram à Revolução de 30, entre os vários grupos que atuaram na Revolução de 30, havia um pequeno consenso entre eles que era preciso diminuir o poder das oligarquias regionais em prol do fortalecimento do Executivo Federal, em prol de uma centralização administrativa maior que requeria uma diminuição da autonomia dos Estados-membros da Federação. Isso era um consenso razoável, pelo menos pela maioria, né, que fez a Revolução de 30. Tanto é que a Revolução de 30 impediu a posse de um presidente oligarca de São Paulo que acabara de ter sido eleito, o Júlio Prestes. Quando se cria um novo regime, principalmente após uma revolução que envolveu a participação de militares, é muito difícil manter um regime com base só na violência, só na opressão. É preciso criar um consenso em torno do novo regime implantado a partir da Revolução de 30. Um consenso favorável aos benefícios trazidos pela Revolução. Para isso começa uma alteração do discurso e da narrativa sobre o passado que antecedeu a Revolução de 30. Aí aparece o termo República Velha. Por que República Velha? Para designar que o período entre 1889 e 1930 estava completamente superado. Algo velho pode ser descartado em prol de algo novo que é muito mais positivo. Então, a ideia de se criar uma república nova passava pela desqualificação do passado ao chamar o período anterior, oligárquico, de República Velha. Não que 30 tenha sido de fato um divisor de águas. Muitas das oligarquias que governavam antes de 30 continuaram governando depois de 30. Muitos dos atores políticos que fizeram a Revolução faziam parte do regime oligárquico antes de 30. Então, 30 não significa que o Brasil pré-30 e pós-30 sejam dois Brasis completamente diferentes. Houve mais continuidades do que rupturas. Mas não era isso que a era Vargas, que se inaugurava naquele período, queria provar. Vargas queria demonstrar que estava construindo um novo regime. E esse novo regime tinha que ter novos nomes. É errado, então, chamarmos esse período de República Velha? Errado não é. Nós, historiadores, procuramos não chamar. Eu sou pesquisadora da área, prefiro chamar de Primeira República. Após 30, Segunda República. Por quê? Porque primeiro e segundo são nomes mais neutros e não carregam aqueles valores que foram construídos para justificar determinado tipo de governo em algum período posterior. Então, essa desqualificação do passado, a desconstrução das memórias, tem que ser compreendidas por nós, observadas por nós, mas não prontamente assumidas sem uma visão crítica. Então, prefiro nomes mais neutros. Primeira República, Segunda República. Tanto é que quando Vargas dá o golpe na República Nova, ele chama o seu novo regime de Estado Novo. Estado Novo é algo positivo, não pode ser qualificado como algo negativo. Estejamos, então, atentos aos nomes e às razões que levam a sociedade, os grupos, a avaliarem o passado e a nomearem esse passado, sempre de forma muito crítica. Fica a dica.